Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. É com grande alegria, com grande satisfação que estamos aqui para gravarmos aqui mais uma partilha, da palavra neste tempo de pandemia, em que somos obrigados a realizar o nosso grupo de oração em casa, nossas orações em casa. Vamos invocar a Santíssima Trindade, pedindo as bênçãos do Pai, para que possamos entregar este momento a Ele, para que possamos também ser abençoados por Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então eu convido a você, meu irmão, eu convido a você, minha irmã, a pegar a sua palavra no Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículo de 29 a 31. Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículo de 29 a 31. E diz assim: Jesus, partindo dali, foi para as cercanias do mar da Galileia, e subindo a uma montanha sentou-se. Logo vieram até ele numerosas multidões, trazendo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros. E os puseram aos seus pés, e ele os curou. De sorte que as multidões ficaram espantadas ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando e os cegos a ver. E deram glória ao Deus de Israel. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu gostaria de começar pelo versículo 30. Logo vieram até ele numerosas multidões. Então esse verbo vir, vieram, no caso aqui no passado. Então a gente tem o verbo vir. Verbo vir significa ação de dirigir de um local para o outro. Então é uma ação de deslocamento, da ideia de deslocamento. Eu vou de um ponto ao outro. E para eu ir de um ponto ao outro, para eu ir de um local para outro, eu vou ter um destino. Então eu tenho que chegar a algum lugar, ao meu ponto de destino. E, obviamente, eu vou para algum lugar porque eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu tenho uma razão de ir para aquele lugar. Eu tenho um motivo que me leva a ir a tal lugar. Se eu vou para o meu trabalho, eu vou para a minha empresa, a empresa que eu trabalho, eu preciso trabalhar, então eu tenho um motivo, estou indo para trabalhar. Se eu vou para uma escola, vou chegar ao destino, meu destino é a escola, e o objetivo da escola, seria eu estudar, me formar, me instruir. Eu vou para um hospital, obviamente, provavelmente eu devo estar com alguma doença, então eu estou indo ao hospital para que eu receba dos médicos as instruções necessárias para que aquela doença
ser curada, né? Para eu ser curado daquela doença. Eu receber, né, os medicamentos, o tratamento adequado. Então sempre temos, né, um destino e um objetivo, né? E o meu objetivo nos leva ao destino. O destino é que eu vou, né, a forma com que eu vou atingir, né, o meu objetivo. O que eu gostaria de dizer neste momento com objetivo e com destino é que o nosso objetivo, o objetivo de todo cristão é chegar ao céu, é estar junto de Deus, é contemplá-lo face a face. Esse é o nosso objetivo. O meu lugar é o céu, né? Já dizia a música, né? O nosso lugar é o céu. Então, este é o nosso objetivo, chegar ao céu. E nós temos um destino, né? Nós temos um meio, nós temos o caminho, né? Para que se chegue ao céu. Nós temos o caminho, né? Um único caminho, o verdadeiro caminho, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, nosso objetivo é chegar ao céu e Deus, na sua infinita misericórdia, já nos trouxe o caminho, já nos deu o caminho. O seu próprio Filho Jesus, o próprio Deus, que se encarnou, né, no seio de uma virgem e nos mostrou, né, nos veio ensinar o caminho para ir ao céu, para ir ao Pai. Bom, muitas das vezes, não por nossa culpa, né, mas às vezes a gente acaba se distraindo, às vezes a gente acaba se distraindo com as coisas mundanas, com as coisas que o mundo nos oferece, e acaba a gente seguindo por um caminho que não é o caminho verdadeiro, que não é o caminho que Jesus veio nos ensinar, que não é o próprio Jesus. Muitas das vezes acontece isso. Muitas das vezes a gente não consegue ouvir a voz do pastor, né? Há outras vozes disputando a voz do pastor. E essas outras vozes umas vozes mentirosas, né? São umas vozes que nos querem enganar, se passam pela voz do pastor, né? Nos seduz pelos nossos desejos, às vezes, né, desejos maldosos que a gente tem em nossos corações, pelo pecado original, pela desordem causada, né, pelo pecado original, e às vezes a gente acaba caindo nas tentações desta voz que não é do pastor, dessa voz do ladrão. A gente tem vários exemplos nesse mundo, né? Nesse mundo, vários exemplos de vozes que, se a gente der ouvidos, né, nós vamos acabar sofrendo. Aliás, tanto sofrimento nesse mundo, e às vezes talvez seria por não ouvir a voz do pastor. Talvez, né, a grande maioria das vezes, né, a gente não ouve a voz do pastor e acaba sofrendo. Aí eu me lembrava aqui de uma música, né, do Renato Russo, quando eu estava fazendo essa meditação, e eu trouxe até o verso aqui, vou ler para vocês, né, porque a gente precisa, para a gente lembrar, né, da voz do pastor, a gente precisa confiar no pastor, a gente precisa confiar em Jesus, né? Se a gente não confiar, nós não vamos ter, digamos assim, nós não vamos dar crédito para ele, né? Nós não vamos acreditar, a gente precisa confiar, vamos confiar em Jesus. Então, a música, né, o trecho da música do Renato Russo, tem gente que não sabe amar, mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Gostaria de refletir aqui em cima dessa questão, a questão da confiança. Precisamos confiar em Deus. Fazer o que esta multidão, né, aqui do Evangelho de São Mateus fazia. Confiava em Jesus. Ela confiou que Jesus poderia curar
lá os doentes, curar os enfermos. Tanto é que levou até ele os enfermos. Então a gente precisa confiar. Confie em si mesmo. Essa questão do confiar em si mesmo aqui é muito importante a gente ter cuidado, porque, como eu dizia no início, as nossas vontades, né, estão desordenadas e às vezes a gente acaba, se a gente confiar em nós mesmos, a gente acaba às vezes tomando por o caminho errado. Vamos confiar em coisas que vai nos distrair, em coisas que vai tirar-nos do caminho de Jesus, né? Então é muito importante a gente confiar em Jesus, e esta confiança em Jesus vai fazer com que nós alcancemos o nosso objetivo, que é estar junto de Deus, contemplar Deus face a face, né? Contemplar, né, os outros santos, os nossos Virgem Maria, né? Nós estar juntos lá com os anjos no céu, né? Esse é o nosso objetivo, o nosso lugar é o céu. Então a gente precisa acreditar, e aí vem uma parte da música do Renato Russo, que é quem acredita sempre alcança. Com certeza, quem acredita sempre alcança, mas acreditar, a gente precisa acreditar em Jesus. Para a gente alcançar o nosso objetivo, que é o céu, a gente precisa acreditar em Jesus. Para a gente ser curado dos nossos males, para a gente ser curado do nosso orgulho, dos nossos egoísmos, das nossas vaidades, né, da nossa falta de caridade, da nossa falta de compaixão com o próximo, a gente precisa confiar em Jesus. Senão a gente não consegue, né, atingir o nosso objetivo, chegar ao nosso objetivo. Então confie em Jesus, peça a Jesus a graça, né, de dar a confiança para ti, meu irmão, para você e minha irmã. Peçamos essa graça, que Jesus aumente cada vez mais a nossa confiança nele. Precisamos confiar nele para sempre. Ele é o Todo-Poderoso, ele se entregou por nós na cruz, né? E aqui é interessante que essa música do Renato Russo fala, tem gente que não sabe amar, tem gente que não sabe amar, mas a única pessoa que sabe amar é Jesus. A única pessoa está aqui. Jesus, né, nos provou isso na cruz. Olha o tamanho, o imenso amor de Jesus por nós. Foi capaz de se rebaixar, foi capaz de se doar, né? Passou a vida dele toda aqui neste mundo servindo a nós, né? Por amor a mim, por amor a você que está assistindo esse vídeo, por amor à nossa família, por amor, né, aos seres humanos. Então vamos confiar em Jesus, né? Ele está dizendo para a gente hoje, confie em mim. E aí eu lembro até inclusive daquela música, né? Foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. E é interessante vocês observarem nessa passagem que a multidão confiava em Jesus. Tanto é que levou, certamente ficaram sabendo que Jesus se encontrava ali perto do mar da Galileia, né, e levou até ele os enfermos. Levaram aqui os coxos, os cegos, os aleijados, mudos e muitos outros. Ou seja, nossa enfermidade, né? O que nós estamos doentes? Qual é a nossa área da nossa vida, né? A nossa esfera da nossa vida que precisamos da cura de Jesus. Assim como ele fez com os coxos, assim como ele fez com os aleijados, né? São pessoas que obviamente tinham doenças e não tinham cura, né? E Jesus,
né, providenciou o milagre, né, curou, de modo que depois que a gente vai ver aqui no versículo 31, de sorte que as multidões foram espantadas ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando e os cegos a ver. Qual é a nossa enfermidade? O que Jesus precisa curar na nossa vida? E aí eu chamo a atenção pelo seguinte: como está a nossa confiança em Jesus? Para que Jesus nos cure, a gente precisa chegar até Ele. Para que Jesus nos cure, precisamos ter confiança, precisamos acreditar. Não acreditar da boca para fora, mas um acreditar sincero, um acreditar do coração. Não acreditar de, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas só da boca para fora. Preciso acreditar com o coração. Preciso acreditar com o coração. Preciso viver a palavra de Deus. Preciso agir conforme Jesus veio nos ensinar, como Deus quer que eu haja. Eu preciso ter esse discernimento, como eu devo agir neste mundo, diante de todas esses alimentos, às vezes até venenos, que o mundo nos oferece. Então vamos confiar em Deus, confiar em Jesus. Outra interessante fazer, como a multidão fez. A multidão tinha um destino, e a multidão tinha um objetivo. O objetivo da multidão naquela época, era a cura dos doentes. Certamente eles ouviram Jesus, falar que Jesus curava, que Jesus estava realizando cura, e aí começavam a seguir Jesus, a ir atrás de Jesus para que Jesus o curasse. Naquela época ainda ele não tinha essa visão de que Jesus veio para nos salvar, de que Jesus veio para nos salvar da garra, das garras do maligno, das garras do ladrão das ovelhas, do ladrão das ovelhas. Então, naquela época eles achavam que Jesus ia ser um rei deste mundo, estavam muito ligados ainda no mundo, digamos assim, o mundo atual, a humanidade, o nosso mundo aqui terreno. Eles não tinham ainda essa percepção de que Jesus veio nos salvar, mas que Jesus veio nos resgatar e nos levar para o céu. Eles não tinham essa visão ainda, Eles estavam achando que Jesus ia ser o rei que ia libertar lá das opressões que o povo de Israel estava passando, com os reis, com os imperadores da época. Então a gente precisa precisa visualizar, precisa entender este ensinamento dessa multidão. Eles tinham um objetivo e eles tinham um destino. Então a gente precisa ter esse objetivo, chegar ao céu. E o caminho, Deus já nos deu. Deus já nos deu. Jesus Cristo. Caminho, verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês, a pergunta que não quer calar. E nós? A multidão confiava, a multidão sabia que Jesus tinha o poder de curar, tinha o poder de curar os enfermos, de curar as doenças. E nós? Será que nós sabemos disso? Será que nós acreditamos que Jesus pode nos curar? Será que nós acreditamos no poder de Jesus sobre nós, sobre nossa vida? Eu deixo essa pergunta no ar. Cada um faz um exame aí de consciência. Nós sabemos? Precisamos saber que Jesus tem esse poder de nos curar. Precisamos acreditar, confiar em Jesus. Jesus pode nos curar. Jesus pode nos curar, meu irmão,
Jesus pode nos curar, minha irmã. Jesus pode fazer o impossível para nós. Aliás, já fez o impossível, né? E aí, no versículo 31, depois que Jesus curou os enfermos levados pela multidão, né? Vai dizer no versículo 31 assim: ficaram espantados, de sorte que as multidões ficaram espantadas. A gente foi procurar lá o que significa, né, espantadas, para trazer aqui para a gente enriquecer um pouco a nossa... enriquecermos, vamos dizer assim, para tentar fazer com que esta palavra fique mais digerível, né? E aí encontramos lá espantados, admirados, né? Ficaram maravilhados, né, com o que Jesus havia realizado, a cura, né, dos doentes. E obviamente a gente fica admirados, espantados, surpresos por uma coisa que a gente não esperava, né? A gente tem a confiança, né? Eles tinham a confiança, eles confiavam que Jesus poderia curá-los, mas é aquela coisa tão espetacular que eles nem imaginavam quanto poderia ser. Jesus curou todos ali, né? Fala aqui que Jesus curou os coxos, os cegos, os aleijados e muitos outros. Muitos outros foram curados por Jesus, né? E aí, um verdadeiro, digamos assim, milagre, né? A gente sabe que o milagre é uma coisa que acontece, né? A gente viu que aconteceu, mas a gente não sabe como aconteceu. E essa explicação aí, obviamente, é obra de Deus, né? É as mãos de Deus sobre aquela situação. Às vezes a gente tem, né, problemas de saúde, tem gente às vezes que tem até uma doença incurável e os médicos já até desenganaram, né? E de repente a pessoa, né, fica curada, né? Quer dizer, a gente sabe que pelas mãos de Deus, né? Não tem explicação, a ciência às vezes não explica, os médicos já dizem, já desenganaram e de repente a cura acontece. Porque a cura não vem de médico, a cura não vem de ciência, a cura vem de Jesus, a cura vem de Deus. Obviamente, né, a ciência, a inteligência, né, humana, iluminada pela razão, pela fé, né, é que encontra, obviamente, a cura. Mas a cura é um dom de Deus, né? É um dom de Deus. Então a gente precisa, né, nos confiar. Esta é a palavra. Confiança. Esta é a palavra que me veio quando eu falava em meditação, né? Para a gente acreditar em Jesus e para a gente ser curados, a gente precisa confiar em Jesus. Vamos confiar em Jesus. Apresente para Jesus, meu irmão, apresente minha irmã para Jesus a sua enfermidade. Apresente para Jesus a sua doença. Neste momento, né, que Jesus pode curar. Não sei qual doença, não sei qual enfermidade que você possa estar passando neste momento, né? Nós temos a questão da Covid-19 que está assolando não só o nosso país, mas o mundo inteiro, né? Apresente para Jesus os seus problemas, apresente para Jesus a sua saúde, apresente a sua enfermidade, não só a enfermidade física, né, desse corpo biológico, mas apresente para Jesus também a enfermidade de ordem espiritual. Muita gente orgulhosos, né, muitos orgulhos, muitos ainda vaidosos. Apresente para Jesus. Jesus quer neste momento te curar. Jesus tem um propósito para nós, para a nossa vida. Ele quer nos curar. Ele quer que sejamos felizes. Mas para isso precisamos abrir o nosso coração. Precisamos rasgar o nosso coração na frente de Jesus. Faça suas orações no seu quarto. Entre no seu quarto, converse com Jesus. Converse com Ele.
apresente a Ele a sua família, apresente a Ele, né, a causa impossível que você está necessitando neste momento, né, a solução dessa causa. Apresente para Ele as suas enfermidades. Vem, Jesus, cura-nos, Jesus, cura-nos, Jesus. E eu vou terminando aqui, vou deixar uma música, né, para vocês aí, para poder meditar neste momento, né, e eu agradecemos, né, a todos aí, agradecemos por esta palavra, agradecemos a Deus, louvamos a Deus, né, por esta palavra que foi nos proposta hoje, por esta meditação, pela vida de todos nós. Vamos agradecer também a Deus pelo dom, né, da nossa vida, pela nossa saúde, por estarmos vivos. Né? Obrigado, Senhor, por tudo. E eu deixo para vocês esta canção, para a gente, né, se sentir, para a gente sentir o quanto Jesus nos amou. Tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te
te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. E assim encerramos a nossa partilha desta terça-feira. Eu peço que Jesus, que Deus possa abençoar cada um de nós, que Deus possa abençoar a nossa família, o nosso trabalho, nossos lares, a nossa vida, e que possa curar de todas as nossas enfermidades. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.